Bom dia! Vamos falar de um tema que é bem legal, que eu adoro hoje, que vocês também gostam, porque é receita. A gente vai falar de como fazer uma sopa cremosa sem usar creme de leite, né? Isso é uma questão, porque toda vez que a gente fala em sopa cremosa, instantaneamente alguém pensa, essa sopa deve ter creme de leite, pode ser que eu não goste, porque eu não quero consumir por qualquer razão. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Para quem ainda não se inscreveu, essa é a nossa última live de aquecimento, a última live aberta. Segunda-feira começa a Semana da Sopa Lucrativa. E aí o evento é fechado. Quem ainda não se inscreveu, vai aqui no link na bio e se inscreve. Como vocês sabem, ontem eu fui finalista do Prêmio Sebrae de Negócios. Eu estou super feliz aqui com o meu certificado. Foi uma honra participar. E quem ganhou, eu vou postar aqui depois, é que ontem não deu tempo, foi uma moça chamada Silvana Louro. Ela trabalha com moda inclusiva. É maravilhoso o trabalho dela. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? A pessoa que é portadora de uma deficiência, que tem dificuldade de se vestir, de se locomover, ter uma moda que ela se sinta incluída. Então é um trabalho muito legal. Eu vou postar depois da live aqui para vocês ficarem conhecendo. Eu estou aqui hospedada na casa de uma amiga no Rio. E eu acabei de ver esse quadrinho aqui na parede, ó. Isso vale para todas vocês. Atrás de toda mulher de sucesso tem ela mesma. Então, isso aí é para todas nós, né? O que leva uma mulher a ter sucesso é ela mesma. Então, vamos embora. Nada pode parar a gente, né? Depois, assim, ontem eu escutei muitas histórias, né? De todas as empreendedoras que estavam ali, né? Quem teve a palavra e pôde falar, e a gente percebe a força do empreendedorismo feminino. Então, isso dá uma boa energizada e eu quero tentar aí nos próximos stories, nos próximos dias, passar isso. Eu fui recarregada, vamos dizer assim. Eu espero poder passar isso para vocês também. Então, gente, como eu falei aqui no comecinho, a sopa cremosa, a gente geralmente liga a creme de leite. E o creme de leite, ele tem um índice de rejeição muito alto, né? O creme de leite é maravilhoso, eu adoro. A gente gosta de usar nas nossas receitas e tal, mas quando a gente vai comercializar um produto, especialmente se você pensar nas tendências de mercado, que as pessoas estão procurando alimentos mais saudáveis, as pessoas não querem consumir nada tão calórico, pensam no colesterol. Às vezes o creme de leite ele impede a pessoa de dar aquele passo que é comprar. E quando a gente está falando do de caixinha, né, porque o creme de leite fresco ele é um produto natural. O de caixinha ele tem goma xantana, né, é um ingrediente dele. Não é que a goma xantana faça mal, mas a goma xantana, tudo que é industrializado, né, eu gosto de falar que tudo que tem rótulo, né, quando a gente pega a batata, arroz, enfim, cebola e bota na nossa sopa, a gente está pegando um produto, o arroz até tem rótulo, mas assim, arroz, né, não tem. Mas quando a gente pega um produto que foi processado, a gente ainda tem que se preocupar com tudo que ele leva. E a goma xantana, eu até anotei aqui para não esquecer nenhum detalhe, ela tem traços de milho, trigo e soja, né? Então, por exemplo, se você está fazendo um produto que vai atender uma pessoa que tem uma alergia, e você usa o creme de leite achando que é só creme de leite, ali dentro tem traços de milho, trigo e soja por causa da goma xantana. Isso pode dar um problema alérgico, né? Então, essa é mais uma razão para procurar evitar esse ingrediente nas sopas. Eu até tenho algumas sopas, por exemplo, a vichyssoise, que é uma sopa francesa de alho poró, ela é finalizada com creme de leite, mas aí primeiro é fresco, e depois é muito pouquinho, são 10 gramas por sopa. E como é o fresco, ele é creme de leite mesmo. Mas se você aí já usou, pensa em usar o de caixinha, fica com esse alerta na sua cabeça. Então, vamos falar o que você pode fazer para não usar o creme de leite e ter uma sopa assim bem cremosa. Tem algumas coisas que a gente pode fazer, eu vou começar pela mais óbvia, que são as raízes e tubérculos, né? O que eu tô tomar café porque a minha voz nem acordou ainda. Vocês já devem ter usado uma vez na vida fécula de batata para engrossar alguma coisa, né? A fécula de batata é feita a partir da batata moída, né? É seca e moída. Então, se a fécula de batata é boa para espessar, engrossar alguma coisa, em geral, tudo que vem desse ramo vai ser também. Então, as raízes e tubérculos, inhame, cará, mesma coisa, né? Aipim, que é mandioca, batata baroa, que é um pouquinho mais caro, mas que serve, e o meu preferido, o meu preferido é o inhame entre esses todos. Mas todos os tubérculos, eles engrossam bem uma sopa. E aí você não, porque assim, existe sopa de inhame, que é a sopa do próprio tubérculo, que por natureza ela é cremosa. Mas o que a gente está falando aqui é de você adicionar esse ingrediente
para tornar a sua sopa, que seria uma sopa mais aguada, com uma consistência mais de creme. E aí você vai mencionar isso nos ingredientes, mas ele não é o ingrediente principal da sua sopa, ele vai entrar ali com uma função de espessante, né? Então, quando é que fica muito bom? Por exemplo, a abóbora é uma sopa maravilhosa. A abóbora japonesa dá uma sopa mais cremosa. A abóbora tem muitos nomes, né, de acordo com o lugar do Brasil, mas aquela abóbora mais alaranjada, assim, mais brasileirona, ela às vezes dá uma sopa meio aguada dependendo da safra. Então, como é que fica muito bom você adicionar um tantinho de inhame na sua receita de sopa de abóbora. Ela vai ficar, depois do congelamento principalmente, uma sopa com uma consistência muito mais legal do que só uma sopa de abóbora. Eu até listei aqui algumas combinações que eu acho super campeãs. Abóbora, cenoura e inhame, couve-flor com inhame, cenoura com inhame, porque a cenoura, por exemplo, é uma sopa ótima, mas a cenoura tende a não ficar uma sopa lisinha. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Você fazer uma sopa só de cenoura, refogadinho ali de cebola, ela não fica aquela sopa lisinha, né? Mas se você bota ali um percentual de inhame na composição dela, ela vai ficar uma sopa lisinha, cremosa, mais bonita, mais agradável de ser consumida. Verdes com inhame, essa é uma sopa fabulosa e muito nutritiva, né? Você pega os folhosos, qualquer grupo de folhosos, e você deixa o inhame ali como liga para esses folhosos. Poxa, Camila, que pena, hein? Então você vai ter que recorrer, por exemplo, à mandioca, ao aipim. Tem aí na sua região? Porque o inhame, assim, eu acho que nutricionalmente o inhame, assim, eu gosto mais do que o aipim, mas o aipim também dá. O aipim, inclusive, ele é um pouquinho diferente do inhame na hora que você usa, porque ele é mais, assim, vamos dizer, visguento, né? É uma palavra meio esquisita, mas ele fica assim, você tem que pôr menos quantidade do aipim do que colocaria de inhame, e ele vai ficar com uma consistência que dá para perceber o aipim. Eu gosto mais do inhame ou do cará, porque você nem percebe que ele está ali, se você colocar na dosagem certa. A sopa fica cremosa e você não percebe. O aipim, você vai perceber um traço dele na sopa. É uma delícia, mas nem todo mundo aprecia essa consistência. O inhame agora não está barato. Você nunca provou? Nossa. Então, o inhame sozinho, gostou, assim, puro, cozido, ele não é assim, tipo, tô louca para comer inhame hoje. Mas ele é tão bom, especialmente para as mulheres, né? Porque ele tem ajuda a regular o hormônio, ele é um alimento muito nutritivo. Então, quando você pensa em todas as propriedades dele, você até fica feliz de comer o inhame. E dá para fazer purê de inhame, né? A sopa de inhame com alguma coisa. Tem uma sopa dentro do curso que é inhame com fungo, né? Que é maravilhosa. Se você come, na realidade o inhame está ali para levar o fungo. Você não vai comer um bowl só de fungo, nem de cogumelo. Quer dizer, a Gracineia que está aqui, acho que ela está aqui que eu vi ela entrar, até come, né? Tem bastante cogumelo, mas nem todo mundo tem. Então o inhame ele serve ali para escoltar aquele mix de cogumelos. Então, se você não tem inhame, o aipim, ele substitui bem. Tem alunas aqui, tem seguidoras que relatam, né? Na minha cidade tem muita mandioca, muito aipim. É legal, usa o aipim, isso. Por exemplo, brócolis com aipim fica uma sopa super legal. Eu já usei uma vez que eu não achei inhame, ou por alguma razão, eu coloquei aipim. E ficou uma sopa bem bacana e muito nutritiva também. Então, tudo recapitulando, batata doce, cará... Oi, Gracineia. Batata doce, cará, batata mesmo, né? Inhame, cará, inhame é a mesma coisa. Tudo que é tubérculo, raiz, ajuda a espessar a sua sopa sem precisar do creme de leite. E isso é um resultado muito legal. Mas aí vem uma questão, né? Se você quiser uma sopa mais magrinha, né? Porque as sopas com batata, tubérculo e tal, elas tendem a ter um aporte calórico maior. Então, se você quiser uma sopa bem magrinha, aí vem uma surpresa muito engraçada, assim, isso que eu vou falar para vocês agora, assim, eu não, até eu testar e fazer essa experiência, eu diria, isso não vai funcionar. É a abobrinha, gente. A abobrinha, ela é um vegetal do tipo A,
né? O que é vegetal do tipo A? São vegetais que são caracterizados por terem só 5% de carboidrato, ou seja, é bom para você usar qualquer coisa do vegetal do tipo A, é bom para você usar em receita de baixa caloria, porque de low carb, é baixo carboidrato, porque eles têm pouco carboidrato. O que são esses? Vou dar aqui os exemplos: alface, agrião, repolho, couve. Geralmente isso tudo entra em sopa detox, já reparou? As sopas detox em geral tem agrião, tem repolho, tem couve-flor, que é uma crucífera, espinafre, brócolis, a selga, a abobrinha, berinjela, cebola, chicória, tem uma porção, né? Mas por que a abobrinha tem essa propriedade? Deixa eu falar aqui uma curiosidade: os vegetais do tipo B, eles têm... O B tem 10% de carboidrato e o C tem 20%. É uma diferença muito grande, tá? Então, quando vocês quiserem fazer uma sopa magra, com baixo carboidrato, é legal olhar essa relação dos vegetais tipo A, para poder compor uma receita realmente low carb, baixo carboidrato, tá? E aí você pega a abobrinha, porque você pensa abobrinha aguada, né? Como que a sopa vai ficar cremosa com a abobrinha aguada? Na composição, ela tem que levar um pouco menos de água do que leva uma sopa convencional, porque ela já tem bastante líquido. Mas ela deixa a sopa cremosa. Eu não consegui, eu busquei até uma explicação científica para isso, mas não consegui achar para trazer para vocês. Só posso dizer para vocês que funciona, porque testei e não foi só assim... incluir no cardápio e assim, é um fato que você colocar abobrinha, por exemplo, uma receita de couve-flor com abobrinha, né? No meu curso tem uma sopa de couve-flor com gorgonzola, que é uma sopa que não tem nada de baixa caloria. Essa sopa tem inhame para ficar cremosa, porque a couve-flor, quando você cozinha couve-flor, dependendo da quantidade de água, ela vai absorvendo a água. Quando você bate, às vezes a sopa pode ficar aguada. Se você coloca o inhame junto, a sopa vai ficar cremosa. Mas se você quiser uma sopa de baixa caloria, aí você vai botar a abobrinha no lugar do inhame. Então, a couve-flor é um vegetal, é uma crucífera, na realidade, mas está no grupo dos vegetais, o A, que tem pouco carboidrato. E se você juntar com a abobrinha, fica uma sopa bem baixo do carboidrato e ainda vai ficar cremosa. Eu botei aqui outras sugestões para compartilhar com vocês: brócolis, couve-flor e abobrinha. Isso, eu vou falar agora, tomate com abobrinha, que eu acho uma combinação super legal. A sopa de tomate é uma delícia, tomate com inhame é legal, mas tomate com abobrinha é uma sopa de baixo carboidrato e ela fica muito legal, assim, muito cremosa, muito saborosa. E você pode então ir adicionando a abobrinha em receitas que você quer um aporte calórico, baixo carboidrato, e ela vai ficar cremosa também. Vocês que estão aqui já usaram abobrinha, já usaram tubérculo, estão achando que faz sentido, nunca experimentaram? Conta aí um pouquinho. Porque às vezes a gente está preparando uma sopa e tem uma ideia na nossa cabeça, aí a gente faz a sopa. Na prática, assim, ela quente fica até legal, mas depois que você congela, porque os produtos, quando eles descongelam, eles mudam um pouquinho de consistência. Aí você vai aquecer, vai mexer ali no aquecimento e alguns voltam perfeitamente. Tem outros que mudam um pouco de consistência, então nem sempre a sopa que a gente faz, que fica boa sem congelar, ela vai ser uma sopa boa de congelar, né? Então a gente tem que observar e às vezes regular. Bom dia, Rita. Então, Carlinha, então use. Bom dia, Rê. Pode experimentar que você vai ver. Maria José já usou, é isso aí. Mas aí vocês podem variar bem, né? Variar a batata. No primeiro exemplo que eu dei aqui, por exemplo, uma sopa de batata doce, ela já é por si só uma sopa cremosa. Aí como é que você faz para ela não virar um purê, né? Aí é uma sopa que tem uma quantidade de água maior. Mas quando você quer deixar uma sopa que não ficaria cremosa, esse recurso então é muito bom, porque você vai, por exemplo, no caso da couve-flor, que tende a ficar uma sopa aguada, no caso da cenoura, que tende a ficar uma sopa não muito lisinha, isso é um artifício legal. E aí, tem uma aqui que eu separei, que essa não está nem no curso, mas é uma sopa que funciona, é chuchu com abobrinha e ervas, né? Que ervas? Ervas frescas que você tem na sua região. Essa é uma sopa que praticamente a caloria que a pessoa vai gastar consumindo, consumindo a sopa, ela já vai queimar. A sopa tem muito pouca caloria. Mas é que chuchu não é uma coisa assim que você acorda e fala: oba, hoje eu vou tomar sopa de chuchu. Né? Não é uma coisa assim que dá uma vontade. Então tem que caprichar aí nessa composição dos sabores, das ervas, do que você vai botar mais,
para poder despertar o desejo do cliente em consumir. Olha que legal, Maria José, boa ideia. Casca da abóbora moranga é muito legal. Se for orgânica, então, minha única restrição com a casca é quando não é orgânico, né? Porque os agrotóxicos ficam ali concentrados na casca. Então, quando a gente pode trabalhar com orgânico, a gente deve sim usar a casca. Tem alguns alimentos que realmente não tem como usar a casca porque eles fica muito concentrada a quantidade de agrotóxico na casca. Mas se for orgânico, maravilhoso, muito bom. E aí, assim, tem mais uma coisa que vocês podem fazer, mas isso, assim, é mais um toque gourmet que eu vou falar aqui. Não é para usar comercialmente, tá? Porque vai ficar caro, a menos que você... Ah, legal, Maria José. Você, então, é o luxo do luxo. Pois é, Camila, o chuchu... Ele é um injustiçado, assim, né? Mas o chuchu também é legal para entrar em composição de sopa detox, para entrar em composição de sopa de legume, quando ele está na safra, porque ele é bem barato. A Renata tá num lugar que tudo é caro. Não, amor, Renata, assim, você tem que comparar com as outras coisas, né? Caldo verde com chuchu fica ótimo também, Rita. Não, essa aqui do chuchu eu tô falando de uma sopa Conceição com baixas calorias, aí é chuchu com abobrinha, tá? Aí você coloca ali, você pode pôr manjericão, pode pôr um galho de alecrim junto, pode pôr as ervinhas que você tiver aí perto de você. Você pode fazer chuchu com inhame e vai ficar super cremoso. Só que aí eu nunca fiz chuchu com inhame, a minha percepção é que se você não tiver ali uma boa base de refogado, essa sopa vai ficar meio sem gosto, né? Porque o chuchu não tem uau de sabor e o inhame também não tem. Então, se você fizer um creme de chuchu com inhame, colocar os cogumelos da graciné em cima, por exemplo, vai ficar uma sopa legal. Mas só chuchu com inhame, eu acho que vai ficar meio, assim, sabe? Meio faltando ali um tchan de sabor. Então, esse exemplo que eu dei aqui é para você fazer uma sopa de baixa caloria, usando essas duas coisas e botando ali o sabor com as ervas que você vai adicionar. Aí vai ser, por quê? O que acontece quando a pessoa compra um produto com uma sopa com menos de 100 calorias? É uma coisa curiosa do ser humano, mas a pessoa admite que talvez aquela sopa não seja um manjar dos deuses em termos de ícone gastronômico, né? Porque a pessoa está com uma refeição de menos de 100 calorias, né? Não é um hambúrguer, não é uma pizza, não é um estrogonofe, é uma refeição com menos de 100 calorias. Isso é muito difícil de obter. Então, às vezes a pessoa fala, tá bom, eu não adoro chuchu, mas eu quero manter a forma, eu quero emagrecer, eu quero comer uma coisa leve à noite, então eu vou tomar essa sopa aqui de chuchu com abobrinha com as ervinhas, é gostosinha e tal. Não é uma coisa que a pessoa acorda no final de semana e fala, oba, sábado à noite vou sair para tomar uma sopa de chuchu com abobrinha. Mas é uma coisa que a pessoa inclui na rotina dela, entendendo que aquilo é bom para ela. Eu fui consultora de uma empresa de fast food saudável e aí era um produto muito inovador na época, isso já tem muitos anos, e aí a gente fazia os donos eles tinham muito capital para investir, então fizeram muita pesquisa prévia antes de abrir. E aí tinham grupos, né, de estudo, porque naquela época não tinha muito sanduíche, fast food, não tinha nada de fast food saudável, acho que nem existia o Subway. E aí, o Subway nem é tão saudável assim, mas enfim, essa pegada, né, auréola saudável. E aí as pessoas opinavam e uma das perguntas era, primeiro, qual é o sabor que você dá para esse sanduíche? Depois vinha, considerando que esse sanduíche tem tanto de carboidrato, tantas calorias, que não tem colesterol, blá, blá, todas as vantagens, qual a nota que você dá para o sabor? Aí a nota aumentava. Você percebe que coisa curiosa isso? Quando você coloca um prato na frente de uma pessoa e é só o sabor, é uma coisa. Se você fala os benefícios daquele prato para a pessoa, o sabor pode mudar. Vou dizer que isso aconteça com tudo, mas isso é uma coisa bem legal para quem quer trabalhar com sopa de dieta, quem vai focar nesse mercado fit, low carb, etc. É pensar o quanto você tem que expor os benefícios para que a pessoa entenda o que está por trás daquele prato. Não é só tacar ali e falar, compra aqui minha sopa que tem pouca caloria. Você fala, olha aqui, esse hambúrguer tem tanto de gordura, isso, aquilo outro. Essa sopa aqui tem menos de 100 calorias ou menos de 200. Eu tenho uma aluna que optou por colocar menos de 200, que já é muito legal, né? Menos de 100 é muito magra, né? Oi, tudo bom? Sopa das Gurias é uma super soparia do Sul, a Kellen, maravilhosa. Tudo bom, querida? Então, voltando. Então, vocês têm que falar dos benefícios que a pessoa vai enxergar, né? A pessoa vai olhar para aquilo e vai dizer, puxa, isso aqui é bom para mim. E aí, eu não estou falando para vocês fazerem comida ruim, tá? Nem sopa ruim. Eu estou falando apenas que aqui a
Camila falou, né? Meus clientes torcem o nariz pro chuchu. Quando você fala por que que aquilo é bom para a pessoa, às vezes essa torcida de nariz ela desaparece ou diminui, entendeu? Então a gente falou aqui do primeiro grupo, que são os tubérculos, né, que deixam a sopa cremosa e que tem um aporte nutritivo muito legal. Falei da abobrinha, que faz parte dos... Ô Wanda, eu te mandei a receita pelo direct. Dá uma olhadinha lá se não está nos ocultos do direct. A receita da live de ontem. Então, os vegetais do grupo A, que são uma excelente opção quando você quer fazer uma receita mais magra, né? E entre esses vegetais estão couve-flor, coentro, espinafre, brócolis, berinjela. Berinjela não dá uma boa sopa, né? Apesar que tem uma sopa que eu gosto muito de fazer, que é tomate com um croutonzinho de berinjela, um cubinho de berinjela assado. E aí fica uma combinação legal, mas não é com essa... Enfim, é só um acessório para sopa. Tomate, pepino, tudo isso aqui está no grupo do grupo A dos vegetais. Então, são coisas boas de usar em sopas de baixa caloria. Aí agora a gente vai para o golpe baixo da sopa, que fica maravilhosa. Mas não é para vocês botarem comercialmente, porque ela não congela. Isso aqui que eu vou explicar para vocês não congela, tá? É o azeite, gente, é fazer uma emulsão. Alguém aqui já fez isso? Alguém já fez na cozinha uma emulsão de alguma coisa? Bom dia, Ceci. Aí, pessoal, a professora Ceci aqui na live, olha que honra. A Ceci, ela dá o módulo de boas práticas dentro do curso. Bom dia, Ceci. Ela é uma fera em segurança alimentar. Professora Ceci Santiago. Então, gente, a emulsão é uma coisa que você vai adicionando uma gordura, né? Numa base que tem ali, tem que ter, você vai adicionando azeite numa base que tem que ter ali uma gordurinha para dar uma liga. No caso da sopa, você vai batendo a sopa com fouet, né? Com batedor de ovos, e vai adicionando o azeite. Isso vai fazer a sua sopa ficar um creme, assim, uma emulsão. Isso é maravilhoso, só tem alguns problemas, né? A emulsão tem que ser consumida na hora, então se você tem um restaurante, uma coisa que você faz e dá para o cliente, maravilhoso. Ela não congela, na hora que você congela uma emulsão, ela deixa de ser uma emulsão. Quando ela descongelar, possivelmente essa gordura adicionada vai separar. Então não pode ser congelada. E azeite é calórico para burro, né? A gente sabe que uma colher de sopa de azeite tem 70 calorias. E para fazer uma emulsão numa sopa, você vai adicionar aí umas 3 colheres de azeite, pelo menos. Então, e também é caro, né? 1 litro de azeite bom, ele tem um valor alto. Então não é uma coisa comercial, mas isso é uma coisa legal para fazer para uma pessoa na sua casa que você queira agradar. E isso fica assim, a textura da emulsão, ela é maravilhosa, porque é aerado, ao mesmo tempo cremoso e muito saboroso. Eu não sei se vocês já provaram um prato chamado brandade de bacalhau, por exemplo. A brandade é uma emulsão, e é uma emulsão que funciona super bem, porque o bacalhau tem ali a gordurinha natural, você bota um tiquinho de creme de leite na base da emulsão e vai adicionando azeite, aí fica aquela coisa super aerada. O molho holandese também é uma emulsão. Tem vários preparos da cozinha, a cozinha francesa usa muito emulsão. E aí realmente é uma forma de você deixar a sua sopa cremosa, maravilhosa, mas não é para vender, porque senão vai ficar... Primeiro não vai funcionar se congelar e depois vai ficar muito caro. Isso é só um toque gourmet aqui, porque eu falo muito de custo, de calcular custo, de lá, então dificilmente eu dou uma sugestão aqui onde vocês vão gastar, né, ter um custo muito alto. Isso é uma sopa para a gente fazer em casa, para a pessoa que a gente gosta, enfim. Então, recapitulando aqui, a gente tá falando aqui na live de hoje sobre como você pode fazer uma sopa cremosa sem creme de leite. A primeira possibilidade é com os tubérculos e raízes. A segunda possibilidade é com a abobrinha, que é um vegetal do grupo A, ou seja, tem até 5% de carboidrato na composição, então é ótimo, fica sempre uma sopa magra. Nesse caso você pode combinar duas coisas do grupo A, tipo tomate com abobrinha, fica uma sopa bem magrinha. Às vezes a pessoa se espanta, né? Como que pode essa sopa ter menos de 100 calorias? É por isso, né? Porque são ingredientes do grupo A. E aí terminamos aqui a lista das possibilidades com a baixaria do azeite, né? Que fica maravilhoso, mas que, enfim, vai dar aí um custo maior e não vai permitir você a congelar. Então, pessoal, essa hoje é a nossa última live de aquecimento. A gente ficou aí junto nas 2 últimas semanas, diariamente, né?
espero que vocês não estejam cansadas de mim. Segunda-feira começa a Semana da Sopa Lucrativa, que são aulas fechadas, então só vai poder assistir quem se inscreveu. E aí, se você ainda não se inscreveu, está em tempo, o link está lá na bio. Eu vou colocar, vocês vão receber nos grupos de WhatsApp o link para assistir às aulas. Às vezes a pessoa não assiste no dia, para poder assistir no dia seguinte, mas elas vão ficar no ar também poucos dias. Então, começa a assistir logo. Eu procurei condensar bastante conhecimento, não ficar enchendo linguiça, assim, para falar exatamente aquilo que eu acho importante vocês saberem. Para vocês que estão começando no mercado de sopas e vocês que já estão, mas querem ali buscar, às vezes, um pouco mais de conhecimento, saber um pouco mais sobre o perfil de custo. Ô, Carlinha, as lives estão quase todas gravadas aqui, tá bom? Você pode ver ali, vai ali no... Só 2 lives, o Instagram deu um bug na hora e não gravou, mas está quase tudo aqui gravado. Maria José, não foi maravilhoso não, está nem começando. O evento vai começar ainda na segunda-feira, então as lives de aquecimento, que bom que você gostou, mas ainda tem muita coisa pela frente na semana que vem, tá? A gente ainda vai se ver bastante, só que assim, essas lives diárias são 2 semanas, depois eu retomo semana que vem, a gente volta, eu estou sempre aqui. Eu quero retomar inclusive o tema de ontem, que eu percebi que as pessoas gostaram, que é analisar cardápio, mas para analisar vocês têm que me mandar o cardápio, tá? Não vou expor ninguém, vocês viram que ontem eu coloquei uma tarja no nome da empreendedora, eu posso fazer isso se você quiser aparecer. Aliás, se você quiser entrar na live comigo, vou ter o maior prazer em te receber. Mas se você não quiser aparecer, eu cubro ali o seu nome, não tem nenhum problema e eu vou aqui analisar o seu cardápio. As pessoas pedem muito isso para mim pelo direct, mas não dá para eu responder todo mundo individualmente. Assim, eu tenho que dar prioridade para as minhas alunas, então, quando possível, eu até respondo, mas a prioridade é responder as minhas alunas. Então, se você quer ter o seu cardápio analisado aqui numa live, me manda pelo direct, manda por e-mail, e aí eu vou encaixar isso numa live futura, porque eu acho que é legal para todo mundo, né? Eu, como estudante, né, porque eu estou sempre estudando, eu gosto de entrar às vezes numa sala de Zoom e tal, onde outros colegas meus dos cursos que eu faço estão tirando dúvidas, porque aí eu olho, caramba, essa dúvida eu nem sabia que eu tinha, né? Aquela história era uma coisa que eu nem sabia que eu não sabia. Então, às vezes você olha uma coisa aqui e fala, caramba, eu nem sabia que eu podia fazer isso. E às vezes não é nada assim do outro mundo, é apenas um detalhe que passou ali e que por acaso você não percebeu. Enfim, tá bom? Aí vocês me mandem o cardápio que eu vou encaixar isso. Não prometo na semana que vem, porque essa semana de evento, o volume de mensagens que eu tenho para responder é muito mais alto, porque as pessoas assistem a aula e começam ali, mas aquilo. E aí eu tenho muito mais gente para responder, além das alunas que já estão no curso. Então, durante essa semana talvez eu não consiga fazer live de análise de cardápio, mas eu prometo fazer assim que a gente retomar um novo ciclo de conteúdo, tá bom? Então, se você ainda não fez a sua inscrição, faça para poder receber o link da aula na segunda-feira. A aula vai estar liberada 8 horas da manhã, tá bom? E aí depois que vocês assistem a primeira aula, surgem às vezes dúvidas, questões, perguntas, e aí a gente vai tratar disso ao longo da semana. Tá? As aulas obedecem uma ordem, é importante assistir na ordem, porque a aula 2 ela é um complemento da 1, a aula 3 é um complemento da 2 e da 1. Então, assistam na ordem e vão mandando aqui para mim as dúvidas de vocês, falando o que vocês querem, enfim, qual o tema que vocês querem ver aprofundado aqui, que eu vou complementando ali com uma outra live, tá bom? Queria agradecer as minhas alunas que estão sempre aqui, obrigada, Camila, Gracineia, quem mais que eu vi aqui? Obrigada, meninas, Ceci, obrigada pela presença de vocês todas, né, aqui de manhã. Eu mudei o horário da live porque eu estou fora da minha cidade, mostrei aqui para vocês o meu certificado do prêmio do Sebrae ontem. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas certifica que Cláudia Maria da Costa Vasconcelos foi finalista estadual do prêmio Sebrae Mulher de Negócios ciclo 2022. Para mim parecia o Oscar, então eu estou ainda muito feliz. Olha, Conceição, você veja no hospital, porque tem uma coisa, tá? No hospital, eles têm um motivo. Meu pai já ficou hospitalizado algumas vezes e a sopa era bem rala. E aí eu conversei com a nutricionista, às vezes o paciente tem que consumir a sopa daquele jeito, tá? Então não é sempre que o paciente pode consumir. A dieta de hospital, às vezes ela tem ali, a comida não é o melhor dos mundos, porque tem um motivo. E às vezes ela é rala por um motivo. Então, conversa com a nutricionista do hospital e pergunta se pode. Porque às vezes não é má vontade não, tá? Às vezes é só uma questão mesmo da saúde do paciente.
Eu gosto muito eu não sou nutricionista, mas eu, enfim, tive nutricionistas na minha equipe muito tempo. A Ceci, que está aqui, é nutricionista, que é minha parceira de trabalho. Eu adoro, assim, mergulhar na combinação, né? Eu fui sócia de uma empresa que a gente sempre combinava ali os ingredientes para o resultado final ser benéfico, era uma alimentação funcional que a gente chama. Então, quando meu pai foi hospitalizado, eu conversava com a Nutri do hospital. É isso mesmo, Carlinha, não é só meu não, é nosso, tá? Porque quando a gente vê ali as histórias tão legais de tantos empreendedores, isso que eu falei aqui para você, está aqui no quarto que eu estou hospedada, né? Por trás de toda mulher de negócio está ela, por trás de toda mulher de sucesso está ela mesma, né? A gente vê o poder. Eles levaram ontem lá no evento várias estatísticas super legais de como que o empreendedorismo feminino está crescendo. E aí cada história que a gente escuta maravilhosa de muitos negócios nasceram da dificuldade, assim, a maior parte dos relatos foram, eu estava numa situação muito difícil e por necessidade eu comecei a empreender. Então tem gente que fala, empreender por necessidade é ruim. Não, empreender é bom de qualquer jeito. Às vezes por necessidade, pelo fato da gente estar ali com a água batendo no bumbum, é que a gente bota o negócio para frente. E isso aconteceu comigo nessa virada do buffet para a soparia, né? Eu empreendi por necessidade também. Claro que eu já tinha muito conhecimento dos 25 anos de cozinha, mas o meu empreendimento da soparia, ele nasceu por uma necessidade, né? Tudo fechado, não tem evento, vou fazer o quê, né? Então, às vezes, a gente fica ali escutando, né? Muita gente que ainda não empreende, falando, mas você tem que ir, né? Não pode começar assim. Tem gente até que fala, as pessoas romantizam muito empreender, não é tão bom assim. Não, gente, é bom, é muito trabalho, tá? Quem não começou ainda a empreender tem que estar ciente de que tem que dar muita energia, muito empenho. Não é, eu tive uma aluna da mentoria, quer dizer, ainda tenho, porque ela não é mais minha aluna do dia a dia, mas a gente conversava muito porque ela tinha uma impressão de que acabava um dia. Ela falava assim, Cláudia, ela não tinha começado a empreender ainda. Então ela achou assim, que a gente abre uma empresa, a gente bota para funcionar e depois a gente descansa, a empresa vai sozinha. Não é assim não, tá, gente? A gente abre uma empresa, a gente bota para funcionar e a gente continua botando a roda para funcionar. Quem quer ter um negócio de verdade, que não é, vou vender sopa hoje, vou fazer um negócio para vender hoje, isso não é ter um negócio. O negócio requer o empenho da sua energia. É isso que faz a gente andar para frente. Então, eu espero poder colaborar com essa consciência aqui para vocês, porque quem não começou a empreender, às vezes tem essa coisa assim de, eu vou empreender, vou ganhar dinheiro para não trabalhar. Não é isso que vai acontecer. Até porque você começa a empreender, você começa a ganhar dinheiro, e aí você começa a ver o mundo de outra maneira. Você começa tô mesmo, galinha. Você começa a ver mais possibilidades, você começa a conversar com pessoas, a fazer parceria, a descobrir necessidades dos clientes. Essa moça que ganhou o prêmio ontem, a história dela é muito legal. Ela começou a pensar nisso e as pessoas diziam para ela, não, Silvana, desiste disso, faz roupa normal. E ela falou, não quero desistir, eu quero pensar. E olha que lindo, ela teve um olhar sobre o outro, né? Qual a necessidade dos outros, né? Ela tirou dela e não foi fácil, né? Hoje ela foi... felizmente ela foi reconhecida, ela é parceira da reserva agora, uma história super bacana. Mas ela, enfim, teve aquele trabalho ali. E não é assim, montei uma empresa, fiquei rica, parei de trabalhar. Vamos tirar essa ilusão, tá, gente? Então, obrigada, pessoal. Me estendi aqui um pouco na minha empolgação além do conteúdo. Muito obrigada. Eu desejo para vocês um lindo final de semana. A gente vai se comunicando aqui nos stories. Vou postar lá o Instagram da Silvana, que ganhou o primeiro lugar ontem. E vou contando coisinhas para vocês aí. Fica de olho aí nos stories que eu vou botar mais coisinhas lá. E segunda-feira, 8 horas da manhã, primeira aula liberada. Helena, estamos terminando. Segundo dia que você chega no final. Mas pode olhar lá vai ficar gravada essa live também. Tá bom? Beijo grande. Obrigada, pessoal.